Em um mundo que teve sua paz abalada pela aparição repentina de monstros, uma existência praticamente extinta, a aparição de algo fez a existência desses seres se tornasse possível: a Torre. Neste lugar, nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar a Torre em busca de vingança contra todos. Essa aqui é a parte 4, se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista chamado Ryoki estava no 10º andar. Ele tinha acabado de destruir a sede da guilda chamada White Swallow, onde após algum tempo, o líder chamado Baek fala que o incêndio foi provocado de propósito. Ele também diz que os criminosos ainda não foram identificados, pois todas as testemunhas estão mortas, mas dizem que o suspeito estava procurando uma nova guilda. Com isso, ele pergunta às garotas que estavam na recepção se tinha mais algumas informações. Uma delas diz que parece que ele era magro, bonito e tinha um nariz fino. No entanto, a outra garota diz que o nariz dele era grosso e feio. É nesse momento que elas acabam descobrindo que o tempo todo ele estava usando uma magia de ilusão, fazendo-as verem rostos diferentes. Após Ryoki voltar para sua pousada, Vulcan aparece e diz que terminou. Ryoki agradece pelo trabalho dele e pergunta se ele gostou de trabalhar como verdadeiro fantasma. Vulcan acaba ficando irritado. Depois disso, ele pergunta se Ryoki conseguiu o que queria sem ser pego. Ele confirma dizendo que usou uma magia bem básica, mas que funcionou bem, onde todos que passaram por ele viram um rosto diferente. No entanto, Vulcan pergunta por que ele voltou de mãos vazias e onde está a lista das outras guildas. Ryoki responde que está tudo em sua cabeça. Logo em seguida, alguém bate na porta. Vulcan pergunta se Ryoki chamou o serviço de quarto, mas ele diz que não chamou. Com isso, eles se preparam para lutar, combinando que quando ele abrir a porta, Vulcan deverá imobilizar essa pessoa. Mas para surpresa deles, acabam descobrindo que a pessoa era que ele tinha encontrado na empresa Godlich. Ele fala que seu nome é Halcyon. Puppet tinha mandado ele vir até Ryoki para informar que Godlich tinha vindo para o 10º andar. E assim Ryoki retorna para a sede de Godlich. Pouco tempo depois, Godlich aparece e diz que não sabe como aquelas informações foram parar naquela carta, mas mesmo assim ele considera isso uma vergonha. Ele acha incrível que esse cara tenha coragem de mexer com ele. Irritado, afirma que o preço será alto, dizendo que pessoas que sabem daquelas informações não devem existir nessa torre. Assim, Godlich ordena a seus guardas que peguem Ryoki e o levem para seu quarto, dizendo que quer ele vivo. Ryoki pergunta se vai ser assim, se preparando para lutar. Logo em seguida, os guardas de Godlich partem para cima de Ryoki. O capitão ordena que bloqueiem qualquer ataque dele e o capturem vivo. Mas para surpresa deles, Ryoki elimina o capitão dos guardas sem esforço, e em seguida derrota todos os outros. Então ele avança em direção a Godlich e pergunta se ele vai conseguir aguentar seu ataque. Mas para surpresa de Ryoki, várias moedas de ouro entram na sua frente, e essa é a habilidade de Godlich. Ryoki lembra que eles costumavam usar essas habilidades juntos em batalha, mas ele diz que isso não é nada demais. Godlich responde que é óbvio que não é, lançando um poderoso ataque. Após Ryoki ser atingido, Godlich afirma que acabou, mas Ryoki rapidamente se aproxima de Godlich e diz que não acabou, mostrando que não vai perder para ele tão facilmente. Godlich pergunta se ele realmente acredita que vai superá-lo apenas com esse poder, dizendo que Ryoki nunca vai conseguir matá-lo. Ryoki responde que Godlich ainda não sabe de onde veio a informação, e por isso ele pediu para capturá-lo vivo. Com isso, Ryoki decide contar qual é a fonte da informação. E devido a isso, Godlich fala para Ryoki vir junto com ele. Assim que Ryoki entra no quarto, Godlich usa seu poder para bloquear completamente o ambiente do mundo exterior, dizendo que nem os demônios e deuses conseguiram entrar neste lugar. Em seguida, ele fala para Ryoki falar tudo, perguntando como ele descobriu que Godlich era o verdadeiro dono do leilão, e pergunta quem ele é. O leilão é um sistema dentro da torre que permite fazer trocas, mas não é algo que já existia na torre, onde ele foi inventado por Godlich. Ele pensa que obviamente se ficarem sabendo disso, sua empresa pode acabar caindo. Então, ele insiste que Ryoki fale tudo agora. No entanto, Ryoki apenas responde que isso é idiota e que ninguém contou tal informação. Godlich acaba se irritando e diz que se Ryoki não abrir a boca logo, as coisas ficarão complicadas. Ryoki pergunta se ele realmente acreditou que ele ia ficar apenas parado. E assim, Ryoki consegue se defender facilmente com a ajuda de Vulcan. Godlich fica surpreso e pergunta se Vulcan é um espírito, dizendo que só um mestre de espíritos consegue invocá-lo. Assim, ele pergunta como Ryoki conseguiu fazer isso. Ryoki pergunta se ele ainda não reconheceu, dizendo que já é hora de Godlich pagar o que deve. Godlich não acredita no que está vendo e pergunta como Ryoki ainda está vivo. Após isso, Ryoki conta sobre o ataque ao andar 600 e a traição dos Nine Star, e também o presente de Baal e sua ressurreição. Após Godlich descobrir tudo isso, ele ainda estava surpreso com tudo. Vulcan também estava surpreso ao descobrir toda a história de Ryoki. Mesmo assim, Godlich diz que ainda não consegue acreditar que ele realmente seja Ryoki, mas diz que está tudo bem, pois só ficou surpreso no início. Em seguida, ele pergunta o que Ryoki quer.
Ryoki responde que primeiro quer gastar um pouco de dinheiro de Godlish, e assim pede para assinar um contrato de patrimônio com ele. Godlish diz que Ryoki fala isso como se tivesse direito à sua companhia. Ryoki responde que de fato tem direito, contando que Godlish era praticamente apenas um vendedor ambulante, e pergunta quem ele acha que o ajudou no começo de tudo. Com isso, é claro que ele contribuiu com a fundação da companhia Godlish, sendo quase seu braço direito. Godlish diz que isso é bastante estranho, pois era como se ele estivesse falando com o verdadeiro Ryoki. Ryoki pergunta se após tudo isso ele ainda não acredita nele. Godlish responde que para fazer um contrato ele também precisa ganhar algo, seja o Ryoki verdadeiro ou não. Ryoki lembra a Godlish que ele tem algumas informações e por isso veio até este lugar. Godlish confirma e diz que é só Ryoki falar que ele vai pagar. Ryoki fala que o Nanistar o destruiu antes, mas ele diz que tem alguém por trás deles. Mas eles são pessoas muito fortes e é óbvio que não ia escutar qualquer um. E com isso, Ryoki diz que precisa ser uma força capaz de superar a de todos eles juntos. E ele sabia que só existe 4 pessoas nessa torre capazes de fazer isso. Rapidamente, Godlish fica surpreso, perguntando se Ryoki estava falando dos 4 imperadores. Esses seres querem defender a superioridade de sua raça a qualquer custo, onde quando um estranho aparece e começa a escalar os andares mais altos da torre, a força deles entra em risco. E se continuar escalando a torre, significa que terá que lidar com essas pessoas que possuem um poder imenso. E aqueles que o desafiam acabam sendo eliminados, assim como Ryoki. Godlish diz que isso só pode ser uma possibilidade, pois Ryoki foi a única vítima deles. Ryoki pergunta se ele conhece a história dos 100 Onis. Vulcan diz que conhece uma sobrevivente daquele desastre, e Ryoki fala que o nome dela é Haru, uma jovem Oni. Ao mesmo tempo, Haru estava enfrentando alguns orcs. Ela pensa que isso ainda não é suficiente, pois para ganhar do boss do 10º andar, ela precisa ficar mais forte. E se ela quisesse ver Ryoki novamente, teria que ficar ainda mais forte para não falhar novamente no teste do 10º andar. O espírito que vive em sua espada pergunta o que ela quer fazer agora, e que ela só precisava usá-lo, perguntando se ela não queria vê-lo logo, e que se ela deixasse, as coisas ficariam mais fáceis, onde ela conseguiria matar o orc do teste facilmente. No entanto, ela rapidamente nega, dizendo que não quer depender desse poder, pois ela tinha feito uma promessa a ele, e com isso teria que ficar mais forte sozinha. E ela diz que se ele ficar atrapalhando, pode ir embora. Voltando para Godlish, ele pergunta se essa criança Haru é realmente importante. Ryoki confirma, perguntando por que não mataram uma Oni tão jovem, onde a maioria foi morta. Ou seja, ele sabia que eles queriam colher os frutos disso depois. Godlish pensa que isso vai contra todos os princípios da torre, mas se isso for verdade, faz todo sentido. Ryoki fala que quer se vingar dos Nanistar, e se os 4 imperadores tiverem um dedo nisso, ele vai matar todos sem piedade, sendo os mesmos que mataram a família de Godlish. Após essa conversa, Godlish desfaz sua habilidade. Os deuses e demônios rapidamente querem saber sobre o que eles estavam conversando. Após isso, Godlish diz que vai aceitar a oferta de Ryoki. Ryoki responde que essa é uma ótima escolha, mas Godlish pede que Ryoki prove que realmente é ele neste momento. Ryoki pergunta se ele ainda não acredita nele. Godlish responde que como mercador, confiança é essencial em seu ramo, não podendo fazer acordos sem confiar completamente. Ryoki acha isso uma chatice e pergunta o que Bao acha disso, questionando se um aperto de mão já bastava. Bao grita, dizendo que não tem como ele acreditar só com um aperto de mão, e fala que ele deve pensar em um jeito melhor. Ryoki então pergunta se 3 apertos de mão não bastariam. Após isso, Bao fala diretamente com Godlish, pedindo que ele acredite nele, dizendo que não há dúvidas que ele é Ryoki, jurando seu próprio nome nisso. E devido a isso, Godlish fala que assim fica difícil negar, e diz que vai confiar nele. Ele expressa que é um prazer revê-lo, seu fantasma. Ryoki responde que um dia eles terão paz e poderão chamar pelos seus nomes verdadeiros. E para comemorar sua parceria, Ryoki faz um pedido. Godlish diz que pode ser qualquer coisa e se ele puder comprar é ainda melhor. Então, Ryoki pede todo tipo de arma que possa usar dentro da torre, o mais rápido possível. Godlish questiona Ryoki, afirmando que ele é um mestre dos espíritos, então por que precisa de armas? Ele pergunta se Ryoki vai começar uma guerra no 10º andar novamente. Em seguida, Ryoki mostra sua tela de status para Godlish, que fica bastante surpreso perguntando como Ryoki conseguiu a classe ao Master. Ryoki apenas responde que agora tem talento para fazer qualquer coisa, podendo usar qualquer arma como se já as usasse há 10 anos. Godlish percebe que se isso é verdade, ele está muito mais forte do que antes, onde mesmo estando em um corpo fraco, seu potencial é enorme, e com essa classe, Godlish não pode imaginar que monstro Ryoki pode se tornar. Após isso, ele chama Puppet e ordena que ele traga todas as armas que encontrar no 10º andar. E ele diz que Puppet deve comprar usando o nome de várias lojas para que não fique muito óbvio. E também isso seria um pedido VIP. Pouco tempo depois, Puppet retorna, informando que trouxe todos os itens que o senhor havia pedido. Ryoki não entende, pois Puppet estava apenas com um sobretudo e ele tinha pedido armas. Mas Puppet fala que tudo o que ele pediu está com ele. É neste momento que Godlish revela que o nome desse casaco é Casaco do Vazio, onde as linhas de costura estão conectadas a um subespaço, permitindo guardar mais coisas do que uma mansão inteira aguentaria.
onde a temperatura e o tamanho também pode ser ajustado de acordo com o dono. E esse casaco tem uma magia de proteção embutida. Além disso, pode guardar qualquer joia que esteja com ele, sendo um dos efeitos automáticos de proteção. Golish explica que é um item muito raro que mais ninguém possui na torre. Com isso, ele aconselha a Ryoki a tomar cuidado. Ryoki responde que vai fazer com que todos esses gastos valham a pena. Em outro lugar, um grupo de figurantes finalmente conseguiu completar o teste do 10º andar e chegar à cidade. No entanto, eles gastaram todo o dinheiro em recursos para conseguir. Um deles pergunta o que vão fazer agora. O líder fala para não se preocuparem, dizendo que no 10º andar estão as melhores guildas, e se encontrar o irmão mais velho dele, poderão escalar a torre de forma mais tranquila. O líder pensa que o cara do primeiro andar, conhecido como Ghostface, o humilhou, mas está decidido a fazê-lo pagar por tudo. E também eles acreditam que suas vidas de luxo vão começar. No entanto, ao chegarem à sede da guilda White Swallow, ela estava completamente destruída. E devido a isso, todos os membros da guilda foram para o andar 30. E ele também não era capaz de contratar seu irmão. Um dos figurantes pergunta o que vão fazer, pois não tem dinheiro e nem são fortes o suficiente para chegar ao andar 30. E com essas circunstâncias, parece impossível alcançar seus objetivos. Um deles comenta que não adianta estar em uma guilda incrível se não conseguem fazer nada. O líder chamado Kim acha que seus colegas são um bando de inúteis, que não sabem fazer nada sozinhos, e que não teria conseguido chegar ao 10º andar se não fosse por sua causa. Assim, ele decide se livrar deles. Pouco tempo depois, eles acabam se deparando com a raposa. Irritado, Kim acaba chutando a raposa para longe, e em seguida começa a espancá-la sem piedade. Porém, do escuro uma espada é lançada, cortando a perna de Kim, mais do que merecido. Quem jogou essa espada foi Ryoki. Rapidamente, Kim começa a gritar em desespero pela dor. Ele pergunta a Kim se está doendo, e também indaga se ele quer que corte mais um pouco. E Ryoki comenta que ele estava maltratando uma raposa, e justo a que ele queria pegar para ele. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!